Quando temos apresentação de crianças aqui na igreja, mesmo eu não sendo pai, eu fico muito emocionado. E a maioria das vezes não precisa ser coisas mirabolantes, coisas grandiosas. Na simplicidade da adoração de uma criança, o nosso coração é impactado. E enquanto adorávamos em uma só voz aqui pela manhã, o Senhor me mostrava Ele inclinado, ouvindo o nosso clamor na simplicidade, dizendo: eu só tenho um aleluia, eu não tenho nada para oferecer, não são minhas finanças, não são meus bens, não são os meus talentos, é somente um aleluia, é somente uma mão erguida, mas na simplicidade eu quero que o Senhor receba o meu coração. Toda vez que fazemos isso, o Senhor se alegra conosco. Então que você possa ter isso no seu coração. Amém? Glória a Deus. Pela manhã a Isa contando um pouco do nosso testemunho, quase fez eu não trazer a palavra. Quem estava aqui compartilhou um pouco e falando um pouco sobre final de ano, pegando o gancho do que a Isa falou um pouco para a gente. Essa é uma época em que nós ficamos reflexivos pelo que nós traçamos de metas e objetivos, aquelas famosas listas de começo de ano, de ano novo. Nós ficamos reflexivos em olhar, ver se de fato conseguimos concluir algumas coisas, aquilo que a gente não conseguiu. E também nos preparamos emocionalmente para preparar a nova lista para o novo ano. E pensando sobre isso, algo que veio no meu coração é: por que não conseguimos completar muitos projetos nas nossas vidas? Eu lembro que eu comecei não só uma faculdade, mas 3 faculdades. Logo que saí do colégio, comecei a faculdade de engenharia e achava que eu ia levar como eu levava ao colégio. No colégio eu era daqueles que não copiava o enunciado da questão, que ia direto para a resposta, para não ter dever de casa. Eu era aquele que tirava nota 0 de caderno porque eu não copiava texto, eu queria tudo rápido ali. Então aquilo que eu aprendia na escola, eu tinha que fazer no momento de escola, porque no momento que eu estava em casa eu queria jogar bola, jogar videogame, ir para a rua. E aí eu comecei a primeira faculdade de engenharia, não concluí, porque eu achei que eu iria conseguir levar assim. Só estudava na faculdade e quando eu chegava em casa eu queria fazer qualquer outra coisa, a não ser estudar. Não concluí depois de 3 semestres. Então eu comecei uma segunda faculdade depois de alguns anos. E aí minha mãe que ajudava a pagar a faculdade, era produção musical, gostava muito, era uma área que eu gosto, música, sou apaixonado por música. E aí minha mãe foi mandada embora de um emprego que era quase 80, 70 e poucos % da renda dela. E eu, ao invés de procurar um emprego para continuar a faculdade, falei: não quero isso. Larguei, abandonei, e aí então fui uma terceira vez, fui lá, prestei uma prova, passei, a faculdade gratuita, comecei o primeiro ano, abandonei de novo. E eu comecei a orar ao Senhor e perguntar o porquê que isso acontece, o porquê que muitas vezes, eu conheço muitas pessoas, nós começamos projetos, escrevemos nossas listas, nossas metas, nossos objetivos, e no meio do caminho a gente abandona, no meio do caminho a gente perde o fôlego, perde o combustível, e nós não completamos os nossos objetivos. E a verdade é que o mundo está assim. Há estudos científicos sobre isso. O mundo não quer que a gente conclua as coisas. O mundo quer que nós sejamos pessoas incompletas. Porque pessoas que completam as coisas, elas são pessoas resilientes, maduras, determinadas. E a verdade é que Satanás não quer que a gente complete as coisas. Ele quer que a gente deixe tudo incompleto. E esse é o tema da mensagem de hoje. Incompletos.
E o mundo luta tanto contra isso, que nós vemos um número altíssimo de divórcios. Pessoas que desistem do seu casamento. Pessoas que, assim como eu, desistem dos seus estudos. Empresas como a minha ou como a de muitos outros, quebrando. Amizades que não houve match ou que não teve um retorno, um payback ali, não teve um retorno. E eu comecei a investir naquela amizade e não teve um retorno para mim. Ou aquela pessoa às vezes falou alguma coisa que não me agradou, eu não quero restituir, não quero restaurar. Amizades destruídas. E aqui eu quero a nossa atenção. Ser cristão não é brincadeira. Você vir aqui de domingo não é um clubinho. Decidir fazer a vontade de Deus não é um hobby. É sério. O que fazemos aqui é sério. Por isso nos preocupamos com pessoas. Por isso que nos preocupamos com o que vamos falar, o que vamos fazer. É sério o que estamos fazendo aqui. E por não ter clareza dessa seriedade, nós vemos o número de pessoas desigrejadas. Por não ter ideia dessa seriedade e dessa responsabilidade, nós vemos muitos líderes se desviando dos caminhos do Senhor. Caindo em adultério, caindo em corrupção. E nós precisamos ficar indignados com isso. Isso mancha o nome do nosso Senhor. Isso não pode encher o nosso coração de uma mensagem do tipo, olha aí, tá vendo? Não, é Deus, misericórdia. Isso não pode acontecer no meio do teu povo, Senhor. E a verdade é que eu poderia citar vários exemplos de coisa que nós começamos e não terminamos. E antes de fazer uma oração e ir para o texto que eu quero trazer nessa noite, eu quero compartilhar com você uma lista de 2012, que eu achei numa Bíblia de estudos minha. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que está escrito nela. O primeiro item está escrito assim: crescimento espiritual com Deus, 2012. O segundo, intimidade com Deus. Aí o terceiro, regularização nas finanças da família. Depois, crescimento no ministério, na igreja, eu tinha uma banda também. Promoção no trabalho, crescimento no trabalho, ser sempre um ótimo funcionário. Comprar um terreno para construir minha casa, guardar dinheiro para o meu casamento, ajudar mais na minha casa, um carro, e ser um melhor namorado, noivo, esposo e filho. Aí agradeci ao Senhor. Quem aí já fez uma lista parecida com essa? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, estamos diante da Tua palavra. Nós cremos que ela é verdade absoluta para as nossas vidas. E que ela tem o poder de corrigir, de instruir e de consolar os nossos corações. Nós sabemos que ela nos aproxima de Ti e da Tua vontade. Ela revela o Teu Filho Jesus para nós. E ela nos conduz ao Teu propósito e o Teu chamado para as nossas vidas. Eu peço nessa noite que o Teu Espírito Santo revele essa mensagem ao nosso coração. Que nós possamos viver, que nós possamos multiplicar essa palavra aqui na terra. E que nós sejamos um farol para esse mundo escuro e sombrio. E que nós possamos cada vez mais viver a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, você que está no tablet, no celular. Êxodo 3.
versículos 7 e 8. Só eu estou com a Bíblia de papel aqui? Não, estou vendo ali. O pequeno também estava, eu vi. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo 3, no versículo 7 e 8. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Acredito que muitos aqui, se não conhecem a história de Moisés na íntegra, com profundidade, já ouviu falar sobre Moisés. Moisés nasceu numa época em que o faraó do Egito havia ordenado morte a todos os meninos hebreus recém-nascidos. E aí então, a mãe de Moisés coloca Moisés num cesto, coloca ele no rio Nilo e deixa ele ir embora, para que ele não fosse assassinado. E aí então, a filha de Faraó encontra Moisés e adota Moisés. E Moisés então, ele é criado, ele é instruído como um príncipe do Egito. Então ele comia o que o príncipe comia, ele vestia o que o príncipe vestia, ele falava o que o príncipe falava. Mas certo dia, Moisés já adulto, ele se depara com uma situação em que um egípcio começou a maltratar e espancar um hebreu. E ele, movido por uma indignação, ele foi lá e agrediu e matou aquele egípcio. Então, com medo, ele foge para uma terra distante, ele foge para Midian. E aí lá em Midian ele tem uma situação com algumas mulheres, em que ele protege essas mulheres, e essas mulheres voltam para aquele que então iria se tornar o seu sogro, Jetro, conta da história, e Jetro manda elas voltarem lá e chamar Moisés para habitar com eles. E aí Moisés foi lá morar e habitar com Jetro, virou um pastor de ovelhas, e enquanto ele apacentava num certo dia, que ele apacentava algumas ovelhas perto do Monte Horebe, ele tem um encontro com uma sarça que ardia, que pegava fogo, mas não se consumia. E ele, movido de curiosidade, se aproxima daquela sarça, e o Senhor se apresenta e se revela a Moisés. E quando o Senhor se apresenta a Moisés e se revela a Moisés ali, sabe o que o Senhor faz a Moisés? Ele dá uma lista a Moisés. Assim como nós fazemos, ou como nós precisamos fazer. Nós oramos ao Senhor para pedir direcionamento, para montar, escrever e definir as nossas listas, dos nossos objetivos, das nossas metas, dos nossos planos. Se você não ora ao Senhor, você precisa orar ao Senhor. Então Moisés recebeu uma lista de Deus, e nessa lista tinha algumas coisas. Uma delas era libertar o povo da escravidão, da opressão. Outra era dar um lar, uma terra para habitar. Um outro item dessa lista era livrar aquele povo da fome, da miséria. E uma outra meta, um outro objetivo, um outro item dessa lista era dar uma nova identidade ao seu povo. Mas quando vamos definir novas metas, novos objetivos, criar novas listas para um novo ano, nós precisamos ter cuidado. E essa mensagem hoje, perdão irmão, mas não é uma mensagem que vai fazer você sair flutuando aqui, levitando e uau! Mas é uma mensagem de correção e alerta para as nossas vidas. Porque a primeira coisa que eu quero que nós entendamos hoje como igreja, como filhos e servos do Senhor, é que Deus não pode estar na lista
somente para garantir a conquista dos outros objetivos. O Senhor não pode fazer parte da lista somente para garantir que as outras metas, que os outros pedidos sejam cumpridos nas nossas vidas. Olha, na lista de Moisés, ela foi escrita por Deus. Deus foi o autor dessa lista. E ela tem algo em comum com a minha, porque quando eu fui fazer a minha lista, eu também pedi ao Senhor, eu também orei ao Senhor, e os primeiros itens da lista é crescimento com Deus e intimidade com Deus. Tinha Deus na minha lista. Só que ambas tinham coisas só para mim. Ambas tinham coisas que iam favorecer a mim e que não necessariamente iria me aproximar do Senhor. E o mundo, por ele ser algo tão inconstante, querer que a gente seja pessoas incompletas, ele nos coloca numa gangorra, em que ora todo mundo está para a esquerda, ora todo mundo está para a direita, ora para ser feliz eu preciso viajar bastante, ora para ser feliz eu preciso ter um salário de 5 dígitos, ora para ser feliz eu preciso ter X número de amigos, eu preciso me conectar com pessoas novas para novos negócios, ora eu preciso estar mais tempo da minha semana dentro da igreja. E o mundo fica colocando a gente nessa gangorra, ora para um lado, ora para o outro, ora para um lado e ora para o outro. Mas nós não podemos colocar o Senhor na lista somente para garantir os outros objetivos, porque no primeiro momento que nós entrarmos nessa gangorra, sabe o que a gente abre mão? Do chamado do Senhor para as nossas vidas, da vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando aperto os meus horários, sabe a primeira coisa que eu abandono? O meu serviço na igreja. Na primeira dificuldade no meu casamento, eu não vou buscar ajuda com o pastor. Sabe o que eu vou fazer? Buscar ajuda ou com um psicólogo para divorciar, com um advogado para saber como que se divorcia, do que procurar a saúde e a restauração do meu casamento. É isso que acontece quando nós colocamos o Senhor na lista somente para garantir os outros itens. Porque a verdade é que eu não vou conquistar todos os outros itens. Eu não restaurei as finanças da minha família, na época, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Eu não comprei um terreno para construir minha casa. Quem pagou meu casamento, a maior parte foi meu sogro. E é verdade. Nós não vamos completar muitos projetos das nossas vidas. E sabe por quê? Também nós não podemos colocar o Senhor na nossa lista somente para garantir a realização dos outros objetivos. É porque Deus não tem compromisso com os objetivos que traçamos quando eles nos afastam da vontade dEle para as nossas vidas. Deus não tem compromisso com os objetivos que nos afastam dEle. Deus não tem compromisso com isso. Deus não está preocupado com isso. Sabe por quê? Muitos dos nossos objetivos são coisas grandiosas aqui para a terra, para esse mundo, humanamente. Imagina, olha a minha lista. Imagina o filho mais novo, não tinha faculdade, não tinha um carro, não tinha uma casa, regularizar as finanças da família. Isso ia ser grandioso. Isso ia ser um legado, ia ser um exemplo. Imagina esse filho que não tinha formação, que não tinha aquela instrução toda, que todo mundo diz, né, naquela cartilha que tem que seguir para conquistar, comprasse o seu terreno, construísse sua casa e pagasse o seu casamento. Ia ser uau! Eu não vim de família rica.
E não tem problema vir de família rica, mas eu vim de uma família que batalhou muito, graças a Deus não passei necessidade, mas todos os meus tios, meus avós batalharam muito. Então, para eu conquistar essas coisas, teria que ser uma coisa grandiosa. Só que Deus, Ele não está preocupado com o tamanho do nosso projeto. Deus não está preocupado com o impacto que esse projeto terá aqui para o mundo. Sabe com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com o impacto que esse projeto vai ter no reino dos céus. Essa é a preocupação do Senhor. Deus está preocupado com o número de almas que serão salvas com o nosso projeto. Sabe por quê? Porque o principal projeto de Deus é levar vidas para o céu. O principal projeto de Deus não é fazer com que os seus filhos façam coisas grandiosas que ficam aqui nesse mundo, mas não conduzam pessoas e almas para o reino dos céus e para a salvação eterna, para a morada eterna. O Senhor não se preocupa com isso, o Senhor não está preocupado com isso, o compromisso dele não é com isso. O compromisso do Senhor, com a vinda do Senhor, a palavra do Senhor, o compromisso dela é com vidas para o reino. Esse é o compromisso do Senhor. Essa é a preocupação do Senhor. Em Salmos 127, no versículo 1, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia da cidade, quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montada à guarda. Provérbios também diz assim, no capítulo 19, versículo 21, que muitos são os planos do coração do homem, do meu e do seu coração. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que eu estou dizendo? É inútil fazermos listas e mais listas, metas e mais metas, objetivos e mais objetivos, se o Senhor não for o dono, o autor e o centro da nossa lista. Eu vou repetir isso. Será inútil ficarmos fazendo listas e mais listas, metas e mais metas, objetivos e mais objetivos, se o Senhor não for o dono, o autor e o centro das nossas listas. É inútil. E aconteceu isso com Moisés. Moisés deixou isso acontecer com ele. Moisés, vamos fazer um exercício aqui, de se colocar um pouquinho no lugar de Moisés. Moisés é usado pelo Senhor para libertar o povo, conduz o povo para o deserto, e os anos vão se passando, e aquele povo começa a reclamar e murmurar, e eu quero fazer uma pergunta: quem aguenta ficar um dia inteiro com uma pessoa que só murmura e só reclama? Às vezes nós suportamos e nós entendemos, nosso cônjuge, alguém que infelizmente não tem como a gente chutar a porta para... Ai, é bênção. Minha esposa é bênção na minha vida. Agora imagina você com uma multidão de pessoas que você não tem compatibilidade, que você não tem match, que você não se conecta com ela, reclamando. Ora, falta água. Moisés, não tem água. Moisés, essa roupa, estou cansado de usar amarelo, a tendência é verde agora. Entrou a tendência do verde, então eu quero verde, não quero mais amarelo, Moisés. Essa sandália aqui, não sei o que está acontecendo, não estou mais gostando dela. Ela cresce, ou o meu pé que não cresce, eu sei que o tamanho está certo, mas eu não estou gostando do modelo dela, não gosto de papete, eu quero um Crocs. Eu imagino
que Moisés entrou num período de depressão profunda, ansiedade profunda de não querer nem levantar da cama. Às vezes noites sem dormir. E toda essa gangorra que vivemos, essa gangorra que Moisés estava vivendo, fez com que o Senhor estivesse na lista somente para garantir o livramento, a provisão, a nova identidade. Porque em Números 20, a partir do capítulo 7, do versículo 7, perdão, acho que está aqui. É esse? Ah, bem, glória a Deus. Números, capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante dessa fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Eu acho que quando o Senhor falou assim, pega a vara, eu acho que Moisés estava tão saturado que ele só entendeu, pegar a vara, vou bater a vara. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia, chamou todo o povo, se reuniram diante da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Acho que Moisés estava muito irado ali. Então Moisés ergueu o braço. E nesse momento, o Senhor passou a estar na lista somente para garantir os outros itens, os outros objetivos. Moisés passou a desobedecer ao Senhor. Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. E sabe o que aconteceu? O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Sabe, Deus não vai deixar de cumprir a sua promessa. O Senhor não vai deixar de cumprir a sua promessa, a promessa que Ele fez ao seu povo por causa da nossa desobediência, ou por causa da nossa imaturidade, ou por causa da nossa inconstância. A promessa que o Senhor fez para a sua vida, você só vai viver na totalidade se você perseverar em obediência ao Senhor. Se você parar de abandonar o seu servir, ou o seu chamado, o seu propósito do Senhor, porque Ele está na lista somente para garantir os outros objetivos e eles não foram alcançados. Sem o Senhor, nós seremos incompletos por toda a nossa vida. O Senhor estava na minha lista, hoje, depois de 13 anos, eu tenho clareza que o Senhor estava na minha lista somente para garantir os outros objetivos. Por um bom período. Por pelo menos aí 8 anos, o Senhor só estava na minha lista para garantir a conquista dos outros itens. E essa é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Não seja o seu chamado, o seu ministério, o seu propósito com Deus o primeiro a ser abandonado, quando a gangorra do mundo começar a te jogar de um lado para o outro, quando a ansiedade começar a explodir no seu coração, na sua mente, quando a depressão começar a escurecer a sua vida. Se aproxime de pessoas que irão te aproximar do Senhor. Tenha certeza que o Senhor não vai deixar de cumprir a promessa dele ao seu povo. A promessa da vida eterna. A promessa de um novo lar.
onde não terá mais dor, não terá mais sofrimento, não terá mais ranger de dentes. O Senhor não deixará de cumprir essa promessa por causa da nossa inconstância, por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa irresponsabilidade. Então que nessa noite nós possamos sair daqui tendo a certeza que o Senhor não está na nossa lista somente para garantir a conquista dos outros objetivos, porque Ele não tem compromisso com os objetivos que nos afastam dEle. E o Senhor irá cumprir a promessa dEle, porque Ele é fiel. Esse povo que reclamou, que murmurou, que desobedeceu, nem Moisés e nem Arão viveu a promessa na sua totalidade. Eles não entraram na terra prometida. Somente Josué e Calebe, dos adultos acima de 20 anos, entrou na terra prometida. Mas os filhos pequenos, os menores, experimentaram da terra. Então que nós possamos ter um desejo ardente em entrar na terra prometida do Senhor, com obediência, com zelo pela Tua palavra, e não deixando as coisas para o meio do caminho. Lembrando que sem o Senhor, seremos incompletos por toda a nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Pai. Mas vamos orar com verdade ao Senhor. Vamos ser sinceros a Ele, porque Ele sabe de tudo. Não adianta nós queremos nesse momento mascarar algo, inventar algo. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. Coisas que às vezes a gente nem sonha, nem imagina, Ele conhece e Ele sabe. Então essa oração é uma oração sincera que precisamos fazer, para que o Senhor não esteja de fato na lista dos nossos objetivos e das nossas metas, somente para garantir as outras coisas. Tendo a clareza que Ele não tem compromisso com os objetivos que traçamos e que nos afastam da vontade dEle. Ore ao Senhor com as suas palavras. Pai, estamos aqui diante da Tua mensagem. Nós cremos que ela veio para nos corrigir, para nos consolar, para nos instruir nessa noite. Nós rasgamos o nosso coração diante de Ti, pedindo perdão, Pai, por todas as vezes que colocamos o Senhor nas nossas listas somente como uma garantia de conquista para o restante das coisas. Nos perdoa por isso, Pai. Mostre para nós quais são as metas e os objetivos que traçamos, mas que nos afastam do Senhor, para que a gente tire da nossa lista. Nos perdoe, Pai, porque no meio da gangorra, nós abandonamos em primeiro lugar o servir no Teu reino, o servir na Tua casa, o servir com o propósito que o Senhor colocou para as nossas vidas, com o chamado que o Senhor tem para nós. Nos ajude a ser constantes, a sermos resilientes, a sermos filhos maduros. Eu sei que estamos às vezes anos e anos aqui, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, falando às vezes da Tua palavra, Pai, mas ainda somos bebê espiritualmente. Na primeira briga com os irmãos, ou desavença, ou ideias divergentes, nós abandonamos e não queremos mais. Às vezes por uma diferença de visão com os líderes, nós decidimos não fazer mais parte, não liderar mais. Nos perdoa, Pai, porque somos crianças, somos bebê. Fortaleça os nossos corações, fortaleça a nossa mente, fortaleça o Teu Espírito em nós, cresça o Teu Espírito em nós, para que a gente possa, Deus, todos os dias identificar aquilo que nos afasta de Ti.
Só Tu és o caminho. Toma o Teu lugar nas nossas vidas. Que nós possamos seguir como Moisés, que tentou, Pai, não fazer a Tua vontade naquele momento, dizendo que ele não tinha capacidade, que ele não tinha conhecimento, que ele não sabia as palavras certas, mas o Senhor deu as palavras certas. Que nós possamos buscar em Ti, Pai, as palavras certas. Nós possamos buscar em Ti, ó Pai, as atitudes corretas. Que nós possamos buscar em Ti o direcionamento correto, Pai. Que nós possamos não abandonar o Teu propósito para as nossas vidas. Que nós possamos ter a certeza de que Ele é o melhor para nós. É Ele que nos conduz à promessa completa, à plena promessa de habitar com o Senhor aí na morada celestial, aí onde não há choro, aí onde não há ranger de dentes, aí onde não há dor, não há sofrimento. Pai, nos conduza para esse lugar de uma maneira íntegra, verdadeira e poderosa, Pai. Nós queremos habitar contigo. Restaure os nossos corações, Pai. Restaure os nossos corações. É a nossa oração. Nessa noite, Pai, toma o Teu lugar nas nossas vidas. Reina sobre as nossas vidas. Reina sobre a nossa lista. Seja o dono, o autor e o centro da nossa lista. Que ao escrever as nossas metas para 2026, o Senhor seja, Pai, de fato, o dono, o autor e o centro das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao nosso Deus. Creia nisso, irmão, e viva isso em nome